A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Aqui nos fala é o pastor Alexandre Trovão, professor e diretor-geral do Instituto de Ensino Capacitando Teologia e Capelania, né? Nós somos amparados pelas leis federais, nós damos curso de teologia e também curso de capelania. Você que se faz presente nesse momento, assistindo esta aula. Hoje nós vamos estar aqui dando uma aula, uma meditação sobre quem era Zaqueu publicano. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia para que você possa estar me acompanhando neste momento. Está lá em Lucas, capítulo 19, no versículo 2. Amém? Enquanto você está aí abrindo a vossa Bíblia, juntamente comigo, compartilha esta aula com mais alguém, para que possa estar juntamente conosco, assistindo e aprendendo quem era Zaqueu. E também não deixe de curtir e também não deixe de se inscrever aqui no canal, para que você não possa perder nenhuma informação. Sempre vou estar dando aqui o curso de teologia, curso de capelania, até mesmo curso gratuito, aqui na descrição, ali tem um link aonde você vai só clicar, você vai entrar diretamente no grupo do WhatsApp. Lá eu passo todas as informações, amém? Lucas capítulo 19, no versículo 2, diz assim: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o alegremente, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metades dos meus bens, e se na alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Uma pergunta, o tema, ela vem dizendo assim: quem era Zaqueu publicano? O texto de Lucas, capítulo 19, versículo 2, diz que Zaqueu, o publicano, era chefe dos publicanos e rico. Ele era líder dos cobradores de imposto da sua região. O que era um publicano? Você, neste momento, você vai aprender sobre o que é ser publicano. Era alguém que cobrava impostos para o Império Romano. Roma havia subjugado toda a Palestina, obrigando os judeus a pagarem tributos. Os publicanos caminhavam de província em província, de cidade em cidade, recolhendo impostos nas casas e nos comércios. Uma forma mais eficaz de ser bem-sucedido no tempo de Jesus. Ser publicano era uma forma muito eficaz de ser bem-sucedido financeiramente, Financeiramente. Para um publicano não faltava dinheiro, pois sempre tinha uma forma de recolher o imposto acima da taxa
normal estipulada por Roma, embolsando ilicitamente uma parte, né? Naquela época, os publicanos, né, cobravam os impostos no Império Romano. Né, eles eram obrigados, naquela época dos judeus, poder pagarem, né, os impostos. O alto preço para ser o publicano, olha só, né, o alto preço de ser publicano. Mas para ter essa boa vida, pagava-se o alto preço do abandono e do ódio. O publicano palestino era um judeu que trabalhava recolhendo impostos do seu próprio povo, né, colaborando para a sua opressão. Era um aliado daqueles que oprimiam a sua nação. Por isso, os publicanos eram rejeitados e odiados. Qual era a fama de um publicano? Nós vamos aprender duas principais, né, de qual era a fama do publicano. Mas antes disso, né, você, neste momento, você acabou de ouvir, né, como era o alto preço de ser publicano, né? Tinha uma boa vida, mas tinha uma vida de alto preço de abandono e uma vida também de ódio. Hoje que tem muito isso nas nossas vidas, né? As duas famas que o publicano, né, ele tinha duas principais. Quais são as principais? Primeiro, o traidor. O publicano, a fama dele era traidor, devido a ser um aliado ao Império Romano, né? A segunda, o principal, que o publicano tinha fama, ladrão. Primeiro era traidor, segundo ele também é um ladrão. Cobrava impostos acima da taxa normal estipulada por Roma, embolsando o excedente. A perda dos dois bens mais importantes. Primeiro nós aprendemos sobre, né, a primeira fama do publicano era traidor, segundo ladrão. Agora, mas tinha duas perdas na sua vida, no seu caminho. Era, primeira, família, né? Para ser um publicano, né, tinha também uma vida de perda. Primeiro delas era a família. Ele era rejeitado e excluído do convívio familiar, pois a família e toda a parentela tinha desgosto e repulsa quando um dos membros se tornava publicano, né? Agora, a segunda perda que o publicano tinha era a religião. Um judeu que se tornava publicano, né, era impedido de entrar no templo e exercer suas atividades religiosas. Olha só como ele era excluído. Primeiro foi excluído pela família, depois, né, na religião, né? Ele não poderia fazer atividade nenhuma no templo. Hoje nós chamamos de igreja, né? 4 paredes. Mas nada disso importava para Ezequiel. O dinheiro era a sua busca, o ganho, o lucro era a sua ambição por meio da sua posição. Ezequiel tornou-se poderoso e rico. Olha só, ele tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro pela sua busca, né? Para ganhar mais dinheiro, né? O ganho de lucro, ele era tão ambicioso, né? Por meio da sua posição, ele se tornou muito poderoso e muito rico. Ele era muito rico nesta época. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, né? Ele era ele era chefe publicano e muito rico, poderoso. Mas, apesar de toda a sua posse, status, Zaqueu sabia que faltava algo em sua vida. Todas aquelas relações
financeiras, políticas e sociais puderam satisfazer o seu coração que, por consequência, foi ficando cada vez mais vazio e carente de Deus. Nós vamos, nesse momento, parar, analisar quantas pessoas hoje têm, né, melhores apartamentos, têm melhor carro do ano, têm, né, uma vida financeira muito boa. Se ele quiser agora comprar ali, ele pode comprar, né? Mas ele tem um coração vazio. Às vezes, né, do que adianta você buscar tantas coisas bem materiais e se falta algo para preencher, né, o teu vazio. Mas ele tinha de tudo. Mas o que faltava era, né, Deus na sua vida. O que faltava era, né, ele tinha ele estava tão vazio, ele era carente de Deus, faltava Deus na vida dele. Mas Jesus, né, ele foi na casa de Zaqueu para encher esse vazio. Podemos dividir a vida de Zaqueu em 3 fases. Primeira fase, satisfação da vontade. É quando a pessoa vai em busca de viver seus sonhos, satisfazer a sua vontade, ter experiências e desfrutar de prazeres. É um período marcado por um completo distanciamento de Deus. Zaqueu amontoou ouro e prata. Se fosse em nossos dias, ele estaria com uma, né, caderneta de poupança rechonchuda, né, vivendo de juros. Na busca da satisfação da sua vontade, ele experimentou e conquistou tudo o que pode, realizou todos os seus desejos, buscou prazeres e viveu alienado de Deus. Ele, né, ele tinha ouro e prata, mas, né, ele tinha tanto, mas tanto, né, dinheiro na poupança, vivendo, né, juros a juros. Ele como fosse, vamos botar, um banco, né? Ele como se ele tivesse o próprio banco. Quanto mais, né, se for prestar, vamos botar assim o banco hoje, se você for pegar um empréstimo, eles vão, né, cobrando mais juro a juro. É assim que era a vida do Zaqueu. Zaqueu fazia, né, ele cobrava imposto, mas cobrava, né, juro a juro. Por isso que ele tinha, né, ele era muito poderoso e ele era muito rico. Agiu exatamente como Salomão disse lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10. Diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Ele desejava tanto, mas tanto, ele não negava. A segunda fase, imersão no tédio. É a fase em que o prazer repetido deixa de ser prazer e vira tédio. Desespero, angústia, né? E insatisfação. É um jogo da vida em que a busca do prazer acaba culminando em dor, infelicidades, lembranças trágicas de que povoarão memória, alegria, satisfação, busca de felicidade, desemboca na angústia, na vergonha. E nessa fase que nada faz sentido, o pão não tem gosto, o trabalho é só canseira, tudo é enfado e suor. Então, percebe que o que ganha, o ladrão rouba, a traça a ferrugem e consome e nada faz sentido. E nesse momento, deseja-se algo nunca experimentado antes, alguma coisa diferente que dê razão à existência, né? Essa é a segunda fase. Agora, a terceira fase, a busca por algo transcendente. Aqui muitos recorrem a todo tipo de espiritualidade
percorrem em busca dos mais variados segmentos religiosos, né? Fazem simpatias e trabalhos para a cura da alma. Mas o Zaqueu decidiu procurar Jesus, né? Ele ouviu a respeito dele, talvez tinha ouvido através dos que trabalhavam para ele, pois Zaqueu tinha trabalhadores em várias regiões da cidade. Tais relatos a respeito da pessoa de Jesus atraíram o seu coração como um imã, chamaram a sua atenção para algo que nunca havia experimentado antes, né? E ele ouvia falar de Jesus, né? Ele tinha muitos empregados. Ele foi, né, atrás de Jesus, porque ele precisava, né? O caminho da salvação. Zaqueu, o publicano, que sempre se locomovia a negócios, desta vez, porém, ele se dirige ao caminho por onde Jesus passaria, a fim de encontrar resposta à sua alma. Ele ouviu falar de Jesus e foi ao seu encontro. Começou a observar os seus gestos, as suas palavras, e de repente Zaqueu ficou fascinado por sua pessoa. Olha só como, né? Zaqueu fez a melhor coisa que nós temos que fazer, é o caminho da salvação. Quem nos dá a salvação? Jesus. Você, neste momento, parou, né, para ouvir, parou para assistir, né, esta aula? Se você se encontra hoje se afastado, não importa, mas o que importa é não deixe de trilhar, não deixe de caminhar no caminho da salvação. Quem vai te dar, quem tem esta salvação é Jesus. Não há outro, né, que vai te dar a salvação, somente Jesus. Ele é o caminho da verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a salvação do povo. Seus olhos já não, né, desgrudavam dele. Olha só, ele, né, foi o caminho. Ele foi atrás. Os teus olhos estavam tão grudados, né? Ele não conseguia parar, olhar para Jesus, né? A primeira coisa, a dificuldade para ver Jesus que ele teve, está lá no versículo 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era pequena estatura. Ele, né, ele era menor de todos. Ele estava no meio da multidão. Nós vamos aprender a dificuldade para ele ver Jesus. Zaqueu, o publicano, enfrentou dificuldades. Quais são as dificuldades? Primeira, dificuldade da multidão. Ao chegar ao local onde Jesus estava, uma enorme multidão já ali cercara, fazendo com que a visão de Zaqueu ficasse totalmente bloqueada. Às vezes, muitas vezes, né, você está no meio da multidão, te atrapalha, né? Lembra aquela passagem da mulher fruto de sangue? Quando ela tocou sobre o manto de Jesus, Jesus parou e falou: alguém me tocaste. Mas um dos discípulos falou assim: olha a multidão aqui. Todo mundo está te tocando. Mas Jesus falou: alguém me tocou diferente. Não, como foi, alguém vai te tocar diferente? Está aqui a multidão, né? Lembra também o cego Batimeu? Ele gritava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas tinha sempre alguém: cala a boca, fica quieto. Está incomodando aqui o vosso mestre, né? Sempre a multidão vai atrapalhar, mas essa é a primeira dificuldade de Zaqueu no meio da multidão. A segunda dificuldade do Zaqueu foi o seu tamanho. Nesse caso, o problema não estava no seu lado de fora, mas
nele mesmo. Às vezes, né, o problema que te impede não é o que está lá de fora, mas sim é o que está aqui dentro. Às vezes você mesmo se coloca num tamanho de impedimento, você mesmo tem que correr atrás. Você mesmo que entra nessa dificuldade. Às vezes você que é o culpado para estar no meio da dificuldade. Às vezes você coloca a culpa em algumas pessoas, mas o problema é você. É você que tem que correr atrás, você que tem que determinar. E você tem que querer. Não adianta o pastor, o bispo, um obreiro querer te ajudar se você não querer ser ajudado. Você mesmo tem que querer. A terceira coisa que Zaqueu tinha dificuldade de superar os críticos, né? Ele vivia uma vida que muitos criticavam ele, mas, né, houve uma dupla crítica sobre este encontro, né? Criticaram Zaqueu por ser um pecador e criticaram Jesus por entrar na casa do pecador. Às vezes você, né, quando você é lá atrás, lembra agora neste momento o que você fazia lá atrás. Agora lembra o que você faz hoje. Sempre vai ter alguém que vai te criticar. Às vezes você não está nem fazendo nada, mas sempre vai ter vai te julgar, sempre vai ter alguém vai te criticar. Aí sempre alguém vai falar, olha ali, ó, o pecador, olha ali quem fazia isso, que fazia aquilo. Olha lá, roubava, olha lá, matava, olha lá, bebia, né? E Jesus, né, ele também foi criticado porque ele foi na casa do pecador. Lá na Bíblia, né, eu não me engano, está no Mateus, que quando Jesus ele sentou para comer na casa dos pobres, né, dos pecadores, aí vem os fariseus, os escribas, falam assim, os vosso mestre está aí comendo no meio dos pecadores. Aí Jesus disse, ide, aprendei de mim, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Quando Jesus falou isso para aqueles homens, né, ele está querendo dizer o quê? Vai lá novamente aprender no livro de Oséias, né? Porque a misericórdia eu quero e não sacrifício. E o que Jesus quer dizer? Quando o profeta, né, o homem de Deus lá, Oséias, casou com prostituta, Jesus está querendo dizer o quê? Olha o amor de Deus pela vida das pessoas, né? Jesus tinha um amor nas pessoas, nos pobres, né? Ele transmitia compaixão, mas sempre os fariseus, os escribas, os religiosos, né? Sempre vai te criticar. Sempre haverá oposição ao nosso desejo de estar com Jesus, pois Satanás constantemente põe obstáculos. Ele usa até mesmo as pessoas mais próximas, um cônjuge, um pai, um filho, um amigo. Sempre também vai usar algum, né, um parente do seu para te julgar. Vai te julgar, vai te acusar o que você fazia no passado. Né? A partir do dia que você aceitou Jesus como único Salvador, os teus pecados foram jogados no mar esquecimento, mas sempre vai ter né? Vai começar a te julgar e relembrar o que você fazia lá atrás. Mas infelizmente as pessoas estão cegos, né? Tem como fala? Tem uma escama nos olhos, né? Por isso que Jesus fala lá em Mateus, né? Tem que tirar escamas, tem que tirar a trave do teu olho. Aquele que não tem pecado nenhum, tira a primeira pedra, né? Satanás também lança a mão de nossas falhas para conseguir isto,
né? O esforço para ver Jesus, lá em versículo 4, diz assim: e correndo adiante subiu um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali, né? Que ele fez? Zaqueu, publicano, pagou o preço por seu desejo de ver Jesus. Ele pagou um preço muito grande, né? Por até mesmo para tentar chegar, né, mais perto de Jesus, para ver Jesus. Mas ele pagou por um grande preço para chegar até, né, a Jesus. Ele subiu um pé de ele subiu num pé, né, de me deu branco agora. Me deu branco, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ele subiu num pé, né, de uma árvore. Ali ele tinha que subir para ver Jesus, né? Ele subiu num pé de uma árvore para tentar ver Jesus. Primeiro, é necessário ter esforço. O texto nos diz que ele correu e ele subiu. Ambas as coisas indicam esforços. Aqui eu queria ver Jesus. Ele estava disposto a pagar preço. O que teremos de abandonar para ter um encontro com Jesus? Vergonha, timidez, incerteza. Como exemplo, o Senhor não, né, hesitou em morrer em nosso lugar na cruz. A terceira, como é encontro com Jesus? Está lá no versículo 5, versículo 8 e até 10. Zaqueu, o publicano, foi convidado por Jesus a descer da árvore, né? Quando Zaqueu, ele subiu aquela árvore, né? Jesus, né, convidou ele a descer para ir e pra entrar na sua casa. Para a multidão, tal fato era inconcebível, pois viam Zaqueu, o publicano, como uma pessoa menos provável a ser chamada por Jesus, por causa da sua vida mundana e impura. Aquela multidão, né, ele era, né, o pior de todos, porque além de ele ter uma vida mundana, ele era impuro. As pessoas sempre julgavam. Um encontro pessoal que Zaqueu tinha com Jesus. O encontro com Jesus é pessoal, lá no versículo 5. O próprio Jesus parou onde Zaqueu estava e falou diretamente com um pequeno homem naquela árvore. Ele mesmo o chamou pelo nome. Foi um encontro pessoal que mudou a vida de Zaqueu para sempre. Jesus nos convida a descer da árvore, porque o próximo passo é encontro de comer com ele a mesa, né? A mesa que é significado o quê? Intimidade. Jesus chamou pelo seu nome, né? Tem pessoas que não te chamam pelo nome. Vamos botar até o Satanás. Satanás vai te chamar de outro nome. Agora, Deus não. Jesus, ele chamou Zaqueu pelo teu nome. Ainda mandou ele descer da árvore para quê? Para ir de encontro com ele, comer na sua mesa, lá na sua casa, para ter intimidade. Por isso que nós temos que ter intimidade com Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo na porta, no coração de todo mundo, né? Para alguém abrir, ouvir a voz de Jesus, para que ele possa entrar e cear com ele, né?
Jesus está sempre te chamando. Está sempre te chamando. Um encontro poderoso que Zaqueu tinha com Jesus. O encontro com Jesus é poderoso lá no versículo 8. A relação de Zaqueu com o que dinheiro foi transformada no encontro com Jesus. Após o encontro, tudo muda. Nossas prioridades mudam. Ganhamos forças para enfrentar as tentações, tempestades da vida. Resistimos aos ataques do inimigo e nos enchemos da presença de Deus. Basta perguntar à mulher samaritana ou Saulo de Tarso como é o encontro com Jesus. Nada é como vê-lo, né? Até a mulher samaritana teve uma grande, né? Teve um grande encontro poderoso com Jesus, quando Jesus mandou os seus discípulos, né? E por um lado, Jesus foi, né, pessoalmente para ter um encontro diretamente com a mulher samaritana. Assim também Jesus teve encontro com Saulo de Tarso, né? Quando ele caiu sobre o cavalo, ele imediatamente ficou cego, mas eles tiveram um grande encontro, assim como foi a vida de Zaqueu. Zaqueu teve um grande encontro com Jesus. Você que está me assistindo, não deixe de ter um encontro com Jesus. Busca, luta para você ter o verdadeiro encontro com Jesus. Amém? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, também não deixe de se inscrever aqui no canal. Amém? Um encontro profundo que Zaqueu teve com Jesus. O encontro com Jesus é profundo. Está lá no versículo 9, no versículo 10. O encontro não foi por acaso. Jesus sabia que Zaqueu estaria naquela árvore. Olha só, Jesus já sabia que ele estaria, né, naquela árvore. Após estar à mesa com Jesus, Zaqueu foi inspirado a abrir a mão do seu ego, pois a sua forma de ver a vida mudou, né? Nós, muitas vezes, usamos nosso ego, levantamos o nariz, né? Se achamos que é o tal, mas Zaqueu, quando ele estava sobre a mesa com Jesus, ele foi inspirado, abriu a mão do seu ego, ou seja, ele desceu. Muitas vezes nós temos que descer na casa do olheiro todos os dias. Descer, né? Se você subir a degrau, né? Vamos botar no ministerial. Subiu no ministerial, é aí que você tem que descer mais, né? Já não fazia mais questão de sua, né, fortuna, status e bens, porque ter Jesus lhe era suficiente. Zaqueu encontrou tudo o que mais precisava, a essencial comunhão com o seu Criador. Olha que maravilhoso. Então, Zaqueu mostra o seu lado sujo, o seu íntimo, o seu quarto escuro, o pecado que ele tolera. Do que você é prisioneiro? Pode ser aquilo que não permite que você tenha um caminhar real com Deus e o faz cativo. Então, lhe pergunto, o que é necessário abrir a mão? Você que está me assistindo, o que é necessário para você abrir, né, a mão? O que te faz hoje prisioneiro? O que te faz hoje você ser escravo, né? Tem pessoas que vamos usar um ditado que sempre as pessoas usam. Tem pessoas que comem o pão que o diabo amassou. Tem pessoas que lá atrás plantou e hoje está colhendo. A consequência nós pagamos, colhemos, né, vivo. Você pode pecar hoje, você pode fazer algo errado hoje, mas amanhã você vai colher. Não tem como escapar, não tem como correr da consequência. Após se livrar de todas as amarras, Jesus então disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Jesus não está falando nessa casa aqui não, quatro paredes.
Jesus está falando aqui dentro. Você precisam, né? Precisam ter a salvação de Jesus, mas precisa também se libertar daquilo que impede da salvação, também impede que faz impedir que Jesus transforme a sua vida. Muitas vezes tem algo que você, né, que esconde, bota um tapete em cima e você tá lá só, né, praticando, mas você tem que tirar toda a sujeira debaixo do tapete para que Jesus possa transformar a água no vinho, para que ele possa transformar, né, da tristeza para a alegria. Jesus quer te salvar. A palavra de Deus diz que, lá em Oséias, capítulo 6, no versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer a Jesus todos os dias, né? A palavra de Deus, a Bíblia diz que prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, nós temos que prosseguir dia após dia. Temos que conhecer a Jesus, a Deus, todos os dias, não somente hoje. Pois eu quero te convidar agora. Se você até aqui gostou desta aula, né? Se você até aqui agora, neste momento, gostou, eu quero te convidar. Pega aí seu papel, sua caneta, anota aí 22 997 62 80 65. Você vai me chamar lá no privado, até mesmo eu vou te colocar no grupo do WhatsApp. Lá sempre eu vou estar postando curso gratuito, mas também estou postando muitos cursos que estão disponíveis com mega promoção, né? Se você quer, né, fazer um curso, se capacitar, buscar, se aprofundar, crescer no conhecimento e conhecer cada vez mais Deus, né? Eu quero te convidar a você conhecer nossa instituição séria, né? Nós já formamos milhares e milhares de alunos na teologia, na capelania. Mas, se você quer fazer um dos cursos, eu quero te convidar a você conhecer e também, se você sentir no coração de fazer um desses cursos, né, vai ser bem-vindo. Todos os cursos têm o certificado, né? Tem curso que tem a credencial do aluno que você vai receber. Amém? A conclusão desta aula de hoje. Nada se compara à riqueza do encontro com Jesus. Só há sentido na vida quando estamos nele e ele em nós. Assim como Zaqueu, que nosso desejo por estar e permanecer em Jesus sobreponha as adversidades e dificuldades e limitações. Portanto, é na intimidade e comunhão profunda com ele que nosso coração se torna puro e nosso espírito inabalável. Zaqueu, depois de sofrer náuseas devido à solidão de Deus na sua alma, nos ensina que o que você precisa decisivamente para ter paz em um coração preenchido para vencer esse vazio é de um encontro pessoal com Deus. Por trás dessa realidade, aparentemente sem sentido, há um Deus agindo, trabalhando na sua vida com o fim de conduzir a um lugar novo por trás de situações complicadas de uma família desestruturada, de crises interiores, de traumas incuráveis, de feridas abertas, marcas profundas. Creia, pois o Criador está montando uma história, né, cheia de trazer verdadeiro para você. Amém? Você conhece verdadeiramente o Pai Celestial? É uma pergunta. Você conhece verdadeiramente o Pai Celestial? Conhece? No último suspiro, teremos que dizer: Pai, em tuas mãos
eu entrego o meu espírito. Assim que foi Jesus, quando ele morreu por mim e por você naquela cruz do Calvário, ele, antes a morte chegasse, ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se você não souber bem que é Pai, é esse, então cairá no desespero mais absoluto que a alma humana pode experimentar. Você tem que conhecer mais, saber o que Deus é Pai para você. Deus, é o Pai de todas as nações. Deus, ele, nós somos filho dele. A única resposta que você poderá dar é: Deus está aqui, segurando na minha mão, porque o Deus da minha vida foi Jesus de Nazaré. Eu servi a Deus e eu conheci. Ele sabe o meu nome e sabe que eu sou ovelha dele. Amém? Que Deus te abençoe, que esta meditação sobre Zaqueu publicano, que você possa fazer igual o Zaqueu. Vá atrás de Jesus, caminha a Jesus, busca a salvação. Louco nesta noite pedirão a sua alma. E para quem será? Se Jesus voltar agora, nesse momento, para onde você vai? Existe dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo leva para a perdição e o caminho estreito leva para o caminho eterno. Nada o que nós temos hoje não vai com a gente. Só vai somente a nossa alma. A nossa alma tem que estar, no caminho de Jesus, a salvação. Busca a salvação. Busca todos os dias. Nós temos que lutar, matar o leão todos os dias. Nós temos que vencer o maior inimigo nosso, claro, espiritualmente, Satanás, os demônios, O maior inimigo nosso é nós mesmos. Temos que lutar a nossa carne, temos que lutar os nossos desejos, nós temos que lutar tudo para que nós possamos, ter a garantida a salvação eterna. Amém? A palavra de Deus diz que maldito o homem confia no homem, ou seja, maldito você e eu confiar em mim mesmo, nas minhas próprias forças, nas minhas próprias vontades, na minha próprio desejos. Então, eu te convido, busca a salvação, vá à igreja mais perto de você, mas também vá, vá para uma Bíblia mais perto de você. Não adianta você ir numa igreja que não tem, que não prega a verdade. Se a igreja que não prega a verdade, que não tem palavra, para mim, nunca foi igreja. Agora, para você ir numa igreja, tem que ter a Bíblia, tem que ter verdade, tem que ter verdadeiramente ensino. Amém? Você tem que ir mais perto da Bíblia, para você poder também alcançar a salvação. Que Deus te abençoe. Dá uma curtida aqui, comenta o que você achou, compartilha e também daí também clica aqui, se inscrever, para que você não possa perder nenhuma aula que sempre eu vou estar postando. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.